gente, nós estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus e essa meditação é seríssima. Ela deve ser vista por pais e filhos. E se os pais não virem, os filhos têm que mostrar aos pais. Porque nós vamos tratar sobre culto em família, culto doméstico. Aquela hora do dia na qual o pai e a mãe e os filhos leem a palavra de Deus e oram juntos. Nós temos aqui o Salmo 78. O Salmo 78, ele é o segundo maior salmo da Bíblia. Então, eu não vou lê-lo todo, óbvio. Mas eu vou ler até o versículo 8. Salmo 78, do 1 ao 8. Ele diz assim: Poema da família de Asaf. Povo meu, escute meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, obedecerão seus mandamentos. Eles não são como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus. E como ele diz aqui no final, gente de espírito infiel. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento precisando que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê compreensão da Tua Palavra. Use essa palavra para despertar famílias, para despertar pais, mães e filhos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, tanto adultos quanto crianças, jovens, adolescentes, nós estamos aqui diante de um texto fantástico e um texto de exortação. Esse texto, ele é como se Deus estivesse dizendo, ordenando: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Ele está ordenando que o povo de Deus venha e preste atenção ao que ele tem a dizer. E o que é que ele tem a dizer? O que é que ele tem a ensinar? É simples. O que ele tem a ensinar é que os pais ensinem aos filhos. Os pais devem ensinar aos filhos. Os pais, eles devem se sentar com os filhos e ensinar aos filhos as coisas de Deus. Nós temos esse mandato, nós temos essa ordenança desde o Antigo Testamento no início. Nós já temos, por exemplo, o próprio Abraão ensinando aos seus filhos o temor do Senhor. Nós temos ainda no Antigo Testamento, em tantos outros livros, mas principalmente em Êxodo, a preocupação de Deus de dizer, quando seus filhos perguntarem o que aconteceu no Egito e por que é que vocês agora são um povo livre, vocês digam, foi o Senhor quem nos libertou. Digam isso aos filhos de vocês. Ensinem aos filhos de vocês essas coisas. Esse salmo, o Salmo 78, é um salmo que exorta as famílias a fazerem isso. Que os pais, eles digam aos filhos quem é Deus, o que foi que Deus fez, quais são os feitos, as maravilhas de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa época que os pais não têm tempo para fazer isso. Os pais não têm às vezes, capacidade de explicar um texto bíblico que seja aos seus filhos, porque o próprio pai, a própria mãe não leem a Bíblia. E isso é vergonhoso para nós.
Isso é vergonhoso para cristãos. Não existe nada mais importante na nossa vida que Deus. Não existe nada mais importante na nossa vida que conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. O salmista, ele diz aqui, a partir do versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O que é que eu vou contar à próxima geração? Os louváveis feitos do Senhor, as maravilhas que Deus fez. Mas o problema é, pai, você conhece as maravilhas que Deus fez? Mãe, você conhece as maravilhas que Deus fez? Ai, não, Deus curou fulano de tal. Não, não é sobre isso que o texto está falando. Ah, Deus uma vez, quando eu estava bem triste, Ele me alegrou, eu estava sem trabalho e Ele me deu emprego. Não, não é sobre isso que Ele está falando. Ele está falando sobre as maravilhas que Deus fez na história da salvação, através de toda a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus vem fazendo pela humanidade. E finalmente, o que Jesus fez, finalmente a salvação em Jesus Cristo. Quem é Jesus? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus teve de sofrer? Por que Ele teve de ser crucificado? Por que Ele foi enterrado por 3 dias, ficou morto por 3 dias? Por que Ele ressuscitou? Por que Ele subiu aos céus? O que é perdão de pecados? O que é arrependimento? A segunda vinda de Cristo? O que é o Evangelho? O novo nascimento? Essas coisas precisam ser ditas às crianças. Ele diz de novo no versículo 3, o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Não é aquilo que você fez, pai, não é aquilo que você fez, mãe, não é aquilo que os seus louváveis feitos. Meu filho, você não sabe, mas antigamente eu era assim, agora eu sou assado. Meu filho, você não sabe, mas seu pai antes era um trabalhador que trabalhava para os outros, agora seu pai tem um comércio. Não, aí você está contando aquilo que Deus fez por você e ainda está contando com um ar de como se tivesse sido você, com orgulho. Não é isso que a Bíblia ensina, porque assim seus filhos vão colocar a confiança deles em você, mas você morre, sua esposa morre. Os nossos filhos não podem depositar confiança e esperança em nós, porque nós somos passageiros. Eles têm que depositar a confiança e esperança deles no Senhor. Mas o problema é que nós, pais, você pai que está me ouvindo, você mãe que está me ouvindo, você tem sido irresponsável. Aí vai chegar o tempo que, infelizmente, seu filho vai começar a dar trabalho para vir à igreja, ele não vai querer ir à igreja, ele não vai querer ler a Bíblia, ele vai achar chato conversa sobre Deus, conversa sobre Jesus, e a culpa vai ser sua. Você estará empurrando seu filho para o inferno. Existe um texto magnífico que eu fiz questão de imprimir aqui para a igreja certa feita e distribuir aos pais. Como mandar seu filho para o inferno? Como mandar seu filho para o inferno? Esse texto está disponível na internet e você pode ler esse texto. Como mandar seu filho para o inferno? E uma das formas de mandar seu filho para o inferno é ficar desse jeito que você está, sem fazer nada, sem pegar na Bíblia, sem chamar a família, sem se reunir com a família, sem contar nada sobre Jesus, sem dizer nada a respeito de Jesus para os seus filhos, porque nem você sabe sobre Jesus, nem você quer saber sobre Jesus. Você sabe o mínimo possível, porque você sempre foi um crente preguiçoso, e seu filho vai ser também, ele vai ser pior que você. Por isso que o Salmo termina, quer dizer, o versículo 8, diz assim, eles não serão. Qual é a intenção do salmista? A intenção do salmista é que os filhos não sejam como os pais. Não sejam. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. É isso o que os filhos devem ser. O que é que eles devem ser?
não devem ser igual aos pais, não devem ser igual aos antepassados. Porque os antepassados, aqui os antepassados do povo de Israel, foram antepassados gente de cabeça dura. Deus fazia coisas, eles não agradeciam, eles não percebiam, e eles sempre se voltavam, se rebelavam contra Deus. E Deus tinha misericórdia, Deus perdoava, mas eles não queriam saber, se rebelavam contra Deus. E assim, infelizmente, tem sido muitas famílias cristãs, muitas famílias que dizem assim: nossa família nasceu na igreja. Nasceu na igreja e vão morrer e não vão para o céu, não vão ficar ao lado de Deus, porque os pais foram grandes e irresponsáveis. Filhos que estão aí ouvindo, pegue esse vídeo e mostre para o papai. Chame a mamãe e não deixe de sair da frente do computador ou do celular enquanto ele não escutar isso. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.